TVU, Canal Universitário de Fortaleza. Olá, amigos, eu sou Silvana Frota e está começando o programa Boas Práticas de Gestão. Vem aí a Rio+20, uma conferência internacional sobre clima e água, que vai acontecer no Rio de Janeiro em junho próximo. O presidente do Conselho de Políticas Públicas do Meio Ambiente, CONPAM, Paulo Henrique Lustosa, vai estar lá e vai conversar conosco sobre o que o nosso estado vai levar para esta conferência. Com ele, vamos saber também a opinião sobre o novo Código Florestal. A presidente Dilma veta ou não? E saber também em que pé se encontra a nova lei ambiental do Ceará. Não saia daí, nós voltamos já já. Apoio cultural, Aspec Informática, a marca da evolução na administração pública. Revista Ceará e Municípios, há 15 anos integrando a capital com o interior. Doutor Paulo Henrique, muito obrigada pela sua participação aqui conosco. Obrigado. Mais uma vez vamos falar de boas práticas de gestão, né, na questão ambiental. Pelo menos é isso que a gente espera, né, que aconteça. A nossa pauta é essa. Ô, Paulo, eu gostaria que você falasse um pouco sobre a Rio+20 e dos preparativos, né, para esta conferência. Como é que o Ceará está se preparando para participar da Rio+20? Bom, agora em junho, né, nós vamos ter essa conferência mundial. Vem chefes de Estado, aí já tem confirmados mais de 100 delegações de países que vão estar no Rio de Janeiro para discutir esse novo paradigma do desenvolvimento sustentável global, né? Uhum. O estado do Ceará vem trabalhando já desde o ano passado. O governador, agora, recentemente, em abril, criou um comitê estadual para essa questão da Rio+20, preparatório para isso, para a gente poder organizar e estruturar a nossa participação. Mas essa criação do comitê estadual é fruto de um processo de discussão que já vem desde o final do ano passado. Uhum. Ainda no fim do ano passado, com apoio da Assembleia, com apoio do Banco do Nordeste, de vários parceiros, Federação das Indústrias, Federação da Agricultura, universidades, nós realizamos uma conferência estadual lá na Assembleia Legislativa, no auditório 13 de maio, e agora, em maio, dias 17 e 18, nós tivemos a conferência regional. A nossa ideia, isso o Banco do Nordeste capitaneou, por ser um banco aqui da região Nordeste, mas que nós participamos, o Estado do Ceará participou muito ativamente. A nossa ideia era e foi a de replicar em todos os estados da região o mesmo esforço que o Estado do Ceará tinha feito em outubro do ano passado para fazer uma conferência estadual e trazer para aqui, para Fortaleza, o evento foi no Passaré, as propostas para o desenvolvimento sustentável da região Nordeste, sendo que nós focamos no bioma da Caatinga, que é o bioma predominante aqui da região. Uhum. Então, nós estaremos, o estado do Ceará, junto com os demais estados da região, nós estaremos no dia 18 de junho, no Rio de Janeiro, lançando ou apresentando para o mundo a Carta da Caatinga, que é um conjunto de análises e decisões e proposições para o desenvolvimento sustentado da Caatinga brasileira. Mas falando sobre o bioma Caatinga, você poderia citar pelo menos assim 3 ideias ou 5 ideias que serão levantadas na Rio+20? Na verdade, a gente tem, a par das propostas, nós temos essa questão diagnóstica, quais são os nossos principais desafios, e aí é claro que a questão da água, da segurança hídrica, é sempre um desafio para o bioma, é um bioma semiárido, que numa região semiárida, então a questão da gestão, a boa gestão das águas, é sempre uma questão que se levanta. Nós vamos levar experiências que nós temos. No caso do Ceará, nós temos boas experiências de gestão de água. Nós temos desde experiências de pequeno porte, como é o projeto que a Secretaria de Recursos Hídricos desenvolve aqui na região de Canindé, do Prodan, né, nas microbacias do Cangati, que é um projeto mundialmente famoso, até iniciativas de grande envergadura, como é o caso do Cinturão das Águas, que o governo do estado está apoiando,
passando pelos programas de gestão dos reservatórios que a COGER faz. A COGER está fazendo inventário ambiental de vários reservatórios, vários açudes do Estado. Nós, do Compan, estamos fazendo, junto com o Ministério da Pesca e com a Secretaria da Pesca, o monitoramento do impacto ambiental da piscicultura nesses mesmos reservatórios. Nós temos o problema da segurança energética, e aí, no nosso caso, o maior desafio é o problema do uso da caatinga como material para queima, para geração de energia, ou seja, o corte da caatinga para produzir carvão e lenha para queima. Então nós estamos, é uma pauta nossa que nós temos para discutir. Isso não é um problema só do Estado do Ceará, em conjunto com o governo do Estado do Ceará, com a Paraíba, com Pernambuco e com o Sergipe, com apoio do Ministério do Meio Ambiente e da Caixa. Nós estamos fazendo um programa, por exemplo, trabalhando com alguns setores da indústria que consomem muita madeira, como é o caso do setor de cerâmica, como é o caso do polo gesseiro no Cariri, como é o caso do cal aqui na Ibiapaba. E a ideia é trabalhar tanto a indústria para a eficiência energética, como os produtores rurais para o manejo adequado da madeira, para que eles possam fornecer. A questão das queimadas também, né? Exatamente. Qual é o diagnóstico que existe hoje sobre queimadas ainda? O Estado do Ceará, nós temos um programa junto com o governo federal, que é o Previna. O governo federal tem um programa que chama o Preve Fogo, nós temos a versão estadual, que é o Previna, que é um programa que trabalha a dimensão da educação ambiental, trabalha a questão da formação de brigadas de combate a incêndios florestais e de orientação ao produtor. Que a SEMASSE está, inclusive, multando o produtor, né? Não, a SEMASSE multa, não, porque, veja, há a possibilidade de, dentro da lei, com a autorização da SEMASSE, você fazer a queima controlada, como se diz, né? Você fazer o manejo fazendo a queimada. Apesar de ser uma prática que a gente não estimula, né? A gente não estimula, mas a legislação permite. O que a SEMASSE multa é quem for pego praticando a queimada sem a autorização ambiental para fazê-la. Mas você não acha, Paulo, que haveria necessidade, inclusive a FAEC tem defendido isso, né? O presidente da FAEC, Flávio Sabot, tem defendido uma educação a FAEC faz um trabalho, o Senar faz um trabalho, e nós estamos fazendo também, em conjunto com a própria SEMASSE e com a Secretaria de Desenvolvimento Agrário, nós temos trabalhado, por exemplo, a Secretaria de Desenvolvimento Agrário, no programa dela de venda de sementes, o produtor que usa práticas agroecológicas, ou seja, que não faz queimada, que não usa determinados defensivos agrícolas, o preço final da semente para ele é muito mais barato do que aquele que não adota práticas ambientalmente corretas. É uma forma de você incentivar, porque a gente entende que, ainda que a SEMASSE tenha que cumprir o dever dela, vamos supor, de polícia, de multar e de punir, a gente só vai conseguir transformar mesmo com educação ambiental e com incentivos e estímulos, ou seja, linhas de crédito favoráveis para aqueles que adotem práticas sustentáveis e outros mecanismos que estimulem quem não faz a queimada. A FUNSEMI faz para nós do Compan um monitoramento dos focos de calor no estado do Ceará. Então a gente tem anualmente um acompanhamento do número de incêndios causados por queimada no estado e os índices vêm diminuindo de forma paulatina, mas vem. Ou seja, a tendência, desde quando começou a medição, que foi 2006, se eu não me engano, a tendência vem sendo de queda. Porque, na realidade, é um grande prejuízo para o produtor, não é? É um prejuízo para todo mundo, é um prejuízo para o meio ambiente, é um prejuízo para a qualidade do solo, consequentemente é um prejuízo para o produtor. Qualquer produtor que tem prática reiterada de queimada, pode ver que a produtividade do seu hectare cai ano a ano. Quando ele começou, se produzia, sei lá, 50 sacas de milho, hoje ele não está produzindo 15, não está produzindo 20 na mesma área, por conta do desgaste, da perda de matéria orgânica que você tem quando você queima o solo. Ok. Doutor Paulo, a gente sentiu pelo noticiário televisivo e noticiário da imprensa de um modo geral, de que há uma grande expectativa com relação a Rio+20, principalmente porque o Brasil vai sediar a Copa do Mundo e a tese dos ambientalistas é de que o Brasil passasse a ser um exemplo, né, em termos de práticas sustentáveis. O senhor acha que é possível o Brasil se inserir dentro dessa nova sistemática que os ambientalistas estão apregoando? Eu acho o seguinte, a Rio+20, ou seja, essa conferência de desenvolvimento sustentável está voltando ao Brasil
porque o Brasil já é protagonista mundial em questões ambientais. É lógico que a gente, que milita na área de meio ambiente, a gente quer sempre mais, a gente acha e a gente sabe que pode fazer melhor. Mas nós não podemos fechar os olhos, por exemplo, que para enquanto o mundo inteiro você tem uma matriz energética que não é nem 30% renovável, a matriz energética brasileira é mais de 50% renovável. A nossa matriz elétrica, né, não é energética, só elétrica, é mais de 80% renovável. Se ficarmos só na questão, o Brasil foi, nos últimos anos, o país do mundo que mais criou unidades de conservação em todos os biomas, principalmente na Amazônia. Aqui na Caatinga nós ficamos um pouco atrás e estamos tentando correr para recompor isso, mas o Brasil foi, nos últimos anos, o país que mais protegeu áreas, mais criou parques, florestas, áreas protegidas em todo o mundo. Não é à toa que o secretário da Conferência de Biodiversidade é um brasileiro. Então, assim, o Brasil não está de graça na Rio+20, ou a Rio+20 não veio para o Brasil de graça. O Brasil tem sido protagonista, foi protagonista no cumprimento das metas de Quioto, teve um papel destacado na negociação das conferências, tanto da biodiversidade como de mudança climática. Como o Brasil, e aí o Ceará especialmente, é protagonista nas discussões relacionadas à Conferência de Combate à Desertificação nas áreas semiáridas, né? Também nós temos o nosso Antônio Rocha Magalhães, que foi secretário de Estado, que agora é presidente do Comitê Técnico da Conferência de Combate à Desertificação, mostrando o Brasil um papel protagonista. Agora, é lógico, e eu concordo com os colegas ambientalistas, que tem muito para fazer e a gente pode fazer ainda mais. Mas eu não vejo também com tanto pessimismo como alguns insistem, como se o Brasil estivesse na contramão do desenvolvimento sustentável. Ao contrário, nós somos vanguardistas, nós estamos muito à frente de muitos países que fazem discursos muito bonitos às vezes, mas que na hora que você vai para a realidade dos números, as práticas não são assim tão recomendáveis, vamos dizer assim. Doutor Paulo, alguns especialistas, alguns cientistas dizem, né, e provam de que o esquentamento do planeta ocorre também por conta do Sol, né, a mudança de posição do Sol. Enquanto que alguns ambientalistas gostam de apregoar que é mais especificamente a questão do homem, né, a ação humana. Qual a sua visão como especialista nessa área? O que vem sendo feito nesse sentido e como nós poderemos nos sairmos, né, desta polêmica entre cientistas e ambientalistas? Olha, eu acho o seguinte, eu acho que a ciência ainda vai gastar e vai investir muito tempo e discussão para chegar a uma conclusão se as mudanças climáticas são dependentes muito pouco ou mais ou menos das ações humanas. Eu acho que isso não é uma matéria fácil de você demonstrar com evidências científicas. O que eu acho que é indiscutível e indisputável é que, do ponto de vista da política global, criou-se a consciência de que as nossas ações humanas afetam o meio ambiente. Uma das dimensões que ela afeta é na questão climática. Se todo o aquecimento global é por conta das emissões humanas, ou se o aquecimento global é porque a Terra normalmente varia de temperatura, é uma discussão que, como eu disse, pode levar muito tempo para ser resolvida. Mas vamos ao que se propõe quando nós estamos discutindo mudança climática. Nós estamos discutindo diminuir emissões de veículos automotores. Por mais que isso, mesmo que eu dissesse, não tem nada a ver com mudança climática, mas as emissões de veículos automotores, ou seja, a emissão de monóxido e dióxido de carbono pelos carros, pelos ônibus, faz mal para a saúde da gente, independente de mudança climática. Com certeza. É outro aspecto importante que a gente prega quando defende a nossa ação para combater o aquecimento global. Diminuir as queimadas e aumentar o plantio de árvores. Ora, mesmo que você não acredite que está havendo uma mudança climática por causa da ação humana, você não pode ou não deveria ser contra reduzir ou acabar com as queimadas e aumentar o plantio de árvores, melhorar a cobertura vegetal. Então, assim, eu acho que é uma discussão que tira o foco. O que se quer quando se faz a discussão da mudança climática, do ponto de vista político, é mostrar que existem atitudes humanas que contribuem para fazer do mundo um lugar melhor para viver. Ok, nós vamos para um pequeno intervalo e voltamos já já. Vamos conversar com o Dr. Paulo Henrique Lustosa sobre
o novo Código Florestal. Apoio cultural, Aspec Informática, a marca da evolução na administração pública. Revista Ceará e Municípios, há 15 anos integrando a capital com o interior. Apoio cultural, Aspec Informática, a marca da evolução na administração pública. Revista Ceará e Municípios, há 15 anos integrando a capital com o interior. Estamos de volta com o programa Boas Práticas de Gestão, conversando com o presidente do Compan, Paulo Henrique Lustosa. Ô Paulo, vamos conversar um pouco agora sobre Código Ambiental, Código Florestal, aliás, não é? Que é um tema, aliás, vamos falar também sobre a lei ambiental e é por isso aí essa pequena troca. Mas o Código Florestal tem sido muito debatido, muito discutido, tem causado até muitas polêmicas entre ruralistas e ambientalistas, brigas, discussões. Finalmente, quem está com a razão, doutor Paulo? O senhor está capacitado hoje para dizer isso? Eu acho que todos estão com a razão. Eu acho que todos estão com a razão, no sentido de que os argumentos que são colocados, ou que foram colocados ao longo do debate, eram argumentos válidos de parte a parte. A gente precisa entender que numa democracia, a lei nem sempre, em geral, as boas leis são aquelas que não agradam a nenhuma das partes. Quando a lei agrada uma parte, quer dizer que ela foi feita para prejudicar uma outra. Em geral, a lei, quando ela sai boa, ela não agrada totalmente ninguém. É aquela que é a possível de ser construída. Então, eu acho que tem argumentos de parte a parte que são válidos. E tem outros pontos que realmente colocam o gestor ambiental e colocam a política ambiental em dificuldade na berlinda. Por exemplo? Por exemplo, uma série de dispositivos que tinha sido aprovado como uma emenda na primeira votação do Código Florestal, que virou o artigo 8º do Código Florestal, quando foi aprovado na Câmara, e que no Senado foi removido quase que totalmente, foi esse dispositivo, que tratava da questão das anistias e das consolidações. Exatamente. Esse é um tema muito delicado. Ele é delicado do ponto de vista ambiental, mas ele é mais delicado ainda do ponto de vista político e social. Veja bem, se eu faço uma anistia para quem desmatou contra a lei, o que eu estou dizendo é que quem foi obediente, cumpridor da lei, quem foi honesto nas suas atitudes, foi um besta, foi um abestado, porque devia ter feito igual aos outros, não ter cumprido a lei, porque depois ia ser anistiado. Mas tem um outro lado de que anteriormente, a lei era muito antiga, permitia esse desmatamento. Mas aí, isso que a gente precisa entender. E aí, por isso que eu digo que de parte a parte os argumentos são válidos. Nós precisamos entender também o que é anistia. Anistia significa você cometeu um crime, tá certo? E depois eu perdoo o crime. Isso é uma anistia. Logo, para existir o crime, tem que ter lei anterior que preveja o crime. Então, uma coisa é a anistia. Outra coisa são as consolidações. Aí vem para a segunda parte. O que é consolidação? É uma situação que hoje, à luz da lei ambiental, é ilegal, mas que no passado a legislação não falava sobre a matéria ou às vezes até dizia que era legal. Por exemplo, nós já tivemos programas no estado do Ceará de fixação de dunas, que o governo estimulava as pessoas
a fazer, plantar, a construir, às vezes, até muros de contenção para evitar que as dunas móveis invadissem as cidades. Tá certo? Ora, na época, isso não era crime, pelo contrário, era sugerido do governo. Nós tínhamos um programa aqui que chamava Provárzea, que financiava o produtor rural a drenar as várzeas dos rios para plantar. Agora isso é APP. Aí virou crime. Então, quando ele estava lá atrás, estava dentro da lei, tinha até financiamento de banco oficial. E agora vai ser punido por isso? É. Então, vamos primeiro separar. A anistia é quem agiu contra a lei. E esse precisa ser punido. Tá. Consolidações. Consolidações são situações que hoje estão ilegais, tá certo? E que precisam ser regularizadas. Isso não é anistia. E aí, o que me preocupa um pouco do Código Florestal é que, preocupa bastante, é que muitas das consolidações estão sendo feitas automaticamente, sem qualquer ausculta aos órgãos ambientais competentes. Então, na minha avaliação, o que nós devíamos brigar era, aonde houvesse anistia ampla, geral e restrita, veto da presidenta. Aonde houvesse consolidações sem qualquer cuidado ambiental. Simplesmente, a partir, quem estava nessa situação está dentro da lei. Calma, não é assim. Vamos discutir, porque às vezes eu posso estar criando embaraços para ação futura. Não vou nem falar de meio ambiente. Um dos problemas que nós temos hoje, muito comum, quando vem o período de chuva, as ocupações irregulares, ocupações urbanas irregulares em área de APP, são vítimas de inundação, né, de alagamento e, às vezes, aquelas catástrofes como as que nós assistimos nas serras de Teresópolis e Petrópolis, no Rio de Janeiro. Ora, se eu faço uma lei dizendo que aquela ocupação agora está consolidada, que ela está dentro da lei, como é que a prefeitura vai poder depois remover aquelas pessoas? E ali não é um problema só de natureza ambiental, ali é um problema de defesa civil. As pessoas estão ocupando uma área que não só ferem a lei ambiental, mas colocam em risco a vida delas e de terceiros a jusante do rio. Então, se eu ponho numa lei indiscriminadamente que quem estava em tal lugar até o ano X pode ficar do jeito que está, eu posso estar criando uma amarra que lá na frente o próprio Estado vai ser responsabilizado por não ter agido. Além disso, doutor Paulo, fazendo aí uma parte, nós temos áreas de plantações de café, plantações de tomate, de maçãs, de uvas, né? Nas grandes regiões do país que vão ser altamente prejudicadas com essa situação. Então, o que é que a gente precisa ver? Nós vamos ter casos que o que está contra a lei e era criminoso, não tem o que fazer, você tem que punir as pessoas, na minha avaliação. Aquelas partes que as pessoas não feriram a lei na época, agiram de boa fé e hoje estão na ilegalidade, nós precisávamos ter mecanismos para fazer as compensações, para fazer as adequações e regularizar a situação das pessoas. Então, regularização e consolidação é diferente de anistia. Mas tanto no caso da anistia não, mas no caso das regularizações e das consolidações, a nossa opinião é que isso não pode ser algo automático e indiscriminado. Precisam ser ouvidos os órgãos ambientais, dos estados e dos municípios e da União, para dizer, não, aqui não tem problema, dá para consolidar que não gera impacto ambiental. Nessa região, mesmo sabendo que você tem direito, mesmo sabendo que você fez dentro da lei, não dá para deixar a sua situação do jeito que está, porque é perigoso para o meio ambiente, para você, para toda a sociedade. Então aqui nós vamos fazer uma política de remoção. E aí você avaliar essas questões. Então me preocupam muito esses dois aspectos, que eu acho que se a presidenta optar por um veto, na minha opinião, se ela optar por um veto, ela vai vetar parcialmente a lei e vai vetar esses tipos de dispositivo. Né? Você acha que ela está bem orientada por profissionais? Eu acho, sim. A ministra do Meio Ambiente, a ministra Isabela Teixeira, que participou de todo esse processo de discussão, e a sua equipe tem informação. Nós, gestores estaduais de meio ambiente, a nossa associação, a ABEMA, está preparando uma nota técnica para se posicionar com relação ao Código Florestal e até para dar uma demonstração de o que há consenso entre os governos estaduais. E a gente espera, e o próprio Congresso Nacional, as bancadas da Câmara e do Senado estão lá para recepcionar essa discussão. Ok, doutor Paulo, uma questão que já foi pacificada e que os produtores de camarão, né, criadores de camarão, esperam que fique
definitiva nesse código são as áreas de apicuns e salgados, né? Que alguns, né, ambientalistas ainda não aceitam. Como é que o senhor vê essa questão? Veja, porque aqui no Ceará iria causar um impacto muito grande na produção de camarão. A lei pacifica uma questão e pacifica favoravelmente aos interesses do carcinicultor e do piscicultor. Como que ela pacifica? Há uma corrente que é majoritária entre os ambientalistas, que entende que mangue, apicum e salgado fazem parte de um mesmo complexo ambiental, uma mesma, são partes de um mesmo todo. E, consequentemente, como o mangue é área de proteção permanente, os apicuns e os salgados também deveriam tratar dessa maneira. No Código Florestal aprovado agora pelo Congresso Nacional, eles separam as 3 categorias, então mangue é uma coisa, apicum é outra e salgado é outra, e mantém como APP apenas o mangue, estabelecendo uma possibilidade de uso para a produção tanto de carcinicultura como de piscicultura limitada dos apicuns e dos salgados. Eu acho que é pouco provável, seguindo essa linha que eu especulo, que a presidenta vai fazer vetos parciais, eu acho que é pouco provável que ela mexa nisso. Por outro lado, a lei traz um dispositivo que consolida, e aí é isso que eu estou chamando a atenção, por exemplo, que consolida todas as ocupações de apicum e salgado até 2008, independente de qualquer ausculta ao órgão ambiental. Tá certo? Eu acho que eu acho que a tendência seria da presidenta manter a separação de apicum e salgado, mas a generalização de que consolida todo mundo, independente de ter sido licenciado, de não ter sido licenciado, eu acho que esse dispositivo deve ser objeto de veto presidencial. O senhor considera um ponto positivo o Código, por exemplo, ter definido que cada estado elabore a sua lei ambiental? Eu acho que foi um grande ganho, e eu digo mais, isso é uma posição, ainda não é uma posição fechada na ABEMA, mas é uma posição que eu tenho defendido na Associação de Gestores Estaduais. Eu acho que o Código Florestal aprovado foi o código possível, politicamente falando. Não era o que nós gostaríamos, nós gestores ambientais, mas foi o que politicamente o Congresso Nacional conseguiu produzir. E nós temos a competência, tanto a competência legal como a competência técnica, para aprimorar o código naquilo que tem a ver com a nossa realidade e a nossa particularidade de cada estado. Então, o que eu tenho defendido junto aos colegas da ABEMA, que em lugar de entrarmos numa campanha do tipo veta Dilma para vetar tudo, que a posição da ABEMA deveria dizer vetar esses pontos mais polêmicos, das consolidações indiscriminadas, das anistias indiscriminadas, e remeter aos governos estaduais e aos conselhos estaduais de meio ambiente o refinamento da matéria. Ou seja, fazer o ajuste fino naquilo que o Código Florestal deixou incompleto ou deixou imperfeito. Até porque não dá para pensar... Dentro das peculiaridades de cada estado. Dentro das peculiaridades de cada estado. Não dá para pensar que nós vamos falar de APP de rio do Ceará, que os rios agora não têm nem água, comparar com a APP do rio do Amazonas ou com a APP do rio de São Paulo. É completamente diferente. Então, achar que a regra pode ser igual para todo mundo, sem nenhum tratamento diferenciado, é pensar que o Brasil é só a esquina da casa da gente. E como é que nós estamos aqui, em termos de discussão dessa Aqui lei? No estado do Ceará, nós já iniciamos, ainda no ano passado, até motivado pela Federação da Agricultura, pela Federação das Indústrias, nós iniciamos um debate sobre isso no Conselho Estadual de Meio Ambiente e conversamos com o presidente Roberto Cláudio, deputado Roberto Cláudio, presidente da Assembleia, para que a Assembleia se engajasse nesse espaço para a gente fazer uma lei ambiental do Estado. O deputado Agostinho Moreira, que preside a Comissão de Meio Ambiente da Assembleia, há pouco tempo atrás apresentou um requerimento ao presidente querendo constituir um grupo de trabalho para fazer essa discussão, exatamente aguardando o desfecho desse debate do Código Florestal, para que a gente possa fazer uma lei ambiental adequada ao Estado do Ceará. Conversamos já com a Procuradoria-Geral com a Procuradoria-Geral de Justiça do Estado, o Ministério Público, para que eles se engajem. E a ideia é fazer, ao longo desse ano, um grande debate para produzir uma lei ambiental do Ceará
para as realidades e os desafios do desenvolvimento sustentado do Estado do Ceará. Mas tudo isso ainda depende da questão da aprovação do Código. Depende das decisões finais do Código Florestal, porque não adianta a gente avançar aqui numa lei e depois ter que voltar atrás por conta da lei federal. Doutor Paulo, eu deixo os últimos instantes para que alguns esclarecimentos o senhor possa fazer com relação ao seu trabalho lá no Compan. Não, o governo do Estado e aí o Compan, como órgão gestor do meio ambiente, está muito atento e preocupado com essas questões, com todas essas novidades que estão acontecendo na política ambiental. O que eu quero deixar claro... Aliás, você pegou uma barra bem pesada, hein? Bastante animado. Então, o que eu queria deixar claro é isso. O nosso papel do Conselho é um papel de mediação. Eu gostaria de poder dizer assim, eu sou a favor ou contra isso, mas não é a posição do Conselho. O Conselho chama as partes para conversar. O empresariado tem suas expectativas, tem suas razões. É claro que ele, às vezes, quer muito mais do que deveria, mas ele tem justamente os seus interesses. Os ambientalistas defendem posições que têm que ser respeitadas e têm que ser ouvidas. E o nosso papel de governo é tentar construir a solução do meio. Nós estamos engajados e comprometidos com o desenvolvimento sustentado do Estado do Ceará. Isso quer dizer crescimento econômico, justiça social e sustentabilidade ambiental. O que nós pudermos fazer para construir essa tríade, o governo do Estado está comprometido com esse trabalho. Muito obrigada, doutor Paulo, pela sua presença mais uma vez aqui conosco. Muito obrigada a você, telespectador, pela audiência e até a próxima, se Deus assim nos permitir, falando de boas práticas de gestão. Até lá. Apoio cultural, Aspec Informática, a marca da evolução na administração pública. Revista Ceará e Municípios, há 15 anos integrando a capital com o interior.